licenciamento ambiental, ele é um crivo, esse não tem uma fase que é só o cadastramento, ele é um crivo desde o começo, mas eu acredito que é esse licenciamento. Se não for uma LAC, que eu não lembrei o nome de novo. Esse LAC, pequeno, médio, grande, foi do ponto de vista econômico? Qualquer empreendimento que você vai montar sobre empreendimento econômico tem licença ambiental. Puxa, ele está 70? Pequeno, médio e grande. Não me interessa. Todos têm licença ambiental. O que é uma licença ambiental? É onde você pode instalar. Agora, o que ele ficou na dúvida é o seguinte, porque ele disse que o projeto técnico deve ser composto por ato administrativo. Como é que você vai ter uma licença ambiental quando você está pedindo a licença? Não, é isso, eu vou falar. Eu vou falar, mas rapidinho. Pronto, eu vou lembrar. A LAC seria um termo rápido, simples, que é mandado, você faz a entrada no processo, seria, tá? E é analisado. Quando é analisado, você vê que o impacto daquela atividade é muito pouca, você recebe uma LAC que gente, eu não estou lembrando o nome. Mas assim, é um termo dizendo que você se compromete com aquilo que você, com todas as informações que você está dizendo e que ela não é impactante. É mais ou menos isso aí. Gente, tá? a abelha, eu acho que nesse ponto porque a abelha não é uma atividade nesse ponto impactante, mas a gente teve que colocar tudo porque a gente não conhece, seu Rogério. Então a gente foi nesse coisa no princípio da precaução. Antes a gente colocar tudo e depois ver que alguma coisa não cabe e vai tirar, do que a gente não colocar algumas coisas já sem existe entender. Isso para apicultura. Vocês já exigem isso de apicultura. Para a gente instalar, tá? Tá. Ou então a licença vai ser uma licença unificada, que é o quê? São as 3 licenças, licença prévia de instalação e de operação em um único momento. Tá? Vocês não dão 3 entradas, não, são 3 processos. Ou provavelmente o que vai caber para a situação de vocês é essa. Ou um termo de responsabilidade, tá? Se comprometendo com aquele ambiente, ou uma licença unificada, que é uma licença única, onde sai tudo de uma vez só. Fica melhor. Ok? Mas com certeza vai ser um ou outro. Né? Não tem outra forma para essa atividade de vocês, tá? Sim. A dúvida que a Mariana falou em relação a adesão e compromisso. Isso. Eu não sei se é lá que eu tenho outro termo, mas é alguma coisa de compromisso. Você se comprometendo com que você tá, as informações e mostrando, se responsabilizando pela. O que Mariana falou, na verdade, como é que acontece? Ela falou assim, como é que a gente pode ter um ato administrativo de uma coisa que a gente ainda está pedindo e tal. Exatamente isso. Que foi um dos motivos que barrou a gente pensar em já incluir isso no CEA. Tá? Ele ia ficar meio confuso pra gente estar colocando uma coisa muito mais rápida, vamos dizer assim. O que acontece? Um é dependente do outro. Se um não... Por exemplo, você vai dar entrada na autorização prévia, tá? Para você continuar, você precisa da licença prévia. O ato administrativo que está aqui, que é a licença ambiental, eles dão o passo de um para o outro. Tá? Já tem um checklist disso, quem vem primeiro, para a gente não ficar perdido. Isso inclusive no sistema, o próprio sistema CEA, ele dá as documentações que você precisa. Então assim, vamos dizer, se for a licença ambiental primeiro, que eu realmente não lembro agora quem é que vem primeiro, mas vamos dizer que a licença ambiental vem primeiro, na hora que sair que você fizer o registro no CEA, vem os documentos que você precisa. Então, se vier um documento que é a autorização prévia, vai dizer lá, autorização prévia do CISFAL, do IBAMA, alguma coisa do gênero. E aí você vai pegar que é uma autorização que você imprime e vai colocar lá, anexar e vai dar continuidade no seu processo, entendeu? Então, uma é realmente dependente da outra, elas são interligadas. E aí eu só não sei realmente dizer quem é que vem primeiro. Eu acredito que a autorização venha e aí você, na verdade, com uma prévia, você dá a entrada na... A gente faz um simulado, né? Depois do simulado vai fazendo uma cartilha para poder essa cartilha orientar o pessoal para massificar esses registros. Isso aí, seu Pedro, independente de cartilha ou não, tudo isso sempre tem no sistema do INEMA, tá? Tudo que é necessário de documentação, de tal e tal, você entra no site do INEMA e vai estar. Agora não vai ter nada dessa área porque ainda não existe, tá? Mas assim que tiver, com certeza no site do INEMA vai ter um link onde você vai lá clicar e vai ter lá o que é necessário, o que não é, tal. Okay. E a gente pode fazer, inclusive, pedindo para um link no próprio IBAMA para que faça também essa situação, tá? Ok.
Essa do INCRA foi boa, porque ele só precisa fazer o cadastro do Estado, já que é igual ao formulário, para ele ter acesso pelo link, é uma coisa só. Muito bom. O projeto arquitetônico aqui, que vocês perguntam, na verdade, as exigências são para todos, tá? Nesse caso aqui, para esse CISO quinto aqui, ele fala só de mantenedores e cuidadores, mas são exigências para todos. Obviamente que, por exemplo, para projetos de instalação hidráulica, tarará, pode ser que não caibam algumas coisas para a meliponicultura. E aí, obviamente, não entra. Entendeu? Ou, por exemplo, um memorial descritivo de instalação. Como é que vai ser o piso? O substrato, a barreira, ou melhor, o abrigo, os ninhos e tal. Isso aí, obviamente, vocês vão ter, e obviamente vocês vão ter que estar descrevendo. Porque, na verdade, a gente só vai descrever o que é inerente à abelha, porque está no anexo. Exatamente. Né? Entendeu? Vai estar lá no anexo. Esse é um geral, porque fala de uma certa forma de todos os mantenedores e criadores. Na verdade, por isso tem o anexo. Exatamente. Em relação ao que vocês questionaram, eu vou falar os dois de uma vez só, porque é praticamente a mesma coisa. Em relação ao termo de responsabilidade da FUNAI ou a anuência do INCRA, a gente só acha que mudou o termo, o nome, na verdade, a nomenclatura. Mas ainda existe, sim, alguma coisa de, não sei se um aceite, um aval, uma anuência, que o INCRA e a FUNAI dão quando existe uma instalação no território, ou seja, né, indígena ou de assentamento. Porém, se isso já caiu, se não existe mais, isso aí não se preocupe, que isso vai ser visto pelo jurídico da gente, tudo isso vai ser passado pelo jurídico, né? E se, vamos dizer assim, isso aí já não existe mais, não tem mais nenhum termo, nenhuma anuência, nenhum aceite, nenhum documento que precise ser pego, né, de uma dessas instituições, obviamente o jurídico vai arriscar e não vai mais existir, tá? O 13º não é necessária a marcação de colônias, nem tem como vocês colocaram. Acho que vocês fizeram uma confusão, até falei com o Mari, que é o quê? Esse artigo aí, essas duas espécies que estão aí são duas espécies de quelônios. É uma situação ímpar, tá? Que por conta de N fatores acharam que era necessário frisar a marcação dessas duas espécies e ela entrou nesse artigo aí. Então, obviamente, eles não entram, não é só para abelha, não. Ele não entra para nenhum outro grupo de animal. Ele entra unicamente para duas famílias, na verdade, aqui de quelônios, tá? Mas, por exemplo, quando você vai, no caso de passarinho, ele não tem que ter anilha? Mas aí, no caso de passarinho, ele tem uma situação dele. Essa situação aqui, essa parte foi só... Porque passarinho tem outras normas, né? Porque assim, por exemplo, no caso de cutia mesmo, que a gente estava lá com os pancararé, tinha que ter a marcação, o microchip, né, que você coloca. Na verdade, essa questão de marcação, a gente não entra aqui, não. Tá? Ela tem um CONAMA, que ela fala, eu acho que é um CONAMA, que fala específico de como tem que ser as marcações de cada grupo, certo? Inclusive, hoje, uma reunião que estava hoje no IBAMA, né, de lá do IBAMA sede, e o CONAMA, ele está fazendo está saindo uma resolução, na verdade está na Câmara, uma resolução onde ela está sendo discutida tanto a padronização das marcações quanto essa situação de uma forma mais redondinha. Entendeu? Ela existe, eu não lembro se é exatamente qual nome que já existe. Existe alguma normativa, alguma situação que já fala de padronização de outros grupos, entendeu? Mas esse caso aqui, que entrou aqui em particular, é uma situação específica para essas duas famílias. Só. Você vê que eles não falam mais de marcação para nenhum outro grupo, ela fala para essas duas famílias. Então, não entraria essa situação aqui. No caso, mas a gente gostaria que cada colônia ela fosse marcada, se fosse não sei o quê, né? Isso é uma situação que vocês precisam ver a necessidade, entendeu? Não, e aí a gente está podendo ou não a pensar no anexo. Incluir isso no anexo da gente. Não, na verdade a gente chegou à conclusão que não adiantaria marcar, entendeu? Eu acho que o que vocês colocaram como georreferenciamento, eu acho que já é suficiente. Porque como na minha visão. Como nesse caso, nessa experiência que eu tive, a gente tinha que marcar, então a dúvida surgiu se a gente teria que marcar ou não, no caso das abelhas. Só que para abelha seria tipo assim, a caixa. Mas mesmo assim, seria marcar a caixa, né? Mesmo assim, precisa como você falou, já referenciamento. Eu acho que já é suficiente. Eu particularmente
Na minha visão não tem leiga, tá? necessidade. Eu lembro Tem que eu não. não entendo muito, Tem não. mas como eu vi que vocês já pediram já o oferecimento, eu acho que já é suficiente para todo mundo. Então, tá. Continuando aqui. No artigo 18, vocês falaram assim, no inciso 3º. No caso da instituição de pesquisa, em que a mesma é responsável pelo criador científico de pesquisa e de conservação e ou de conservação, a IT pode ser dispensada de forma alguma, tá? Mariana até conversou comigo, perguntei por quê, Mariana falou, porque quem paga é profissional e tal, mas isso não acontece. Todas essas categorias lá, desde setas a instituição de pesquisa, seja lá o que for, ela tem que ter um responsável técnico. E todo responsável técnico se mostra através da anotação anotação de responsabilidade técnica, que é a EIT, tá? Então ela não é dispensável. E não pode ser nem via portaria, como foi questionado dessa forma aí. E aí foi no caso de universidade, né? Foi, exatamente. É que a gente está na dúvida, eu falei que a ET muitas vezes é uma só. Por exemplo, no meu caso lá do meu empreendimento é uma só pagar a ET uma vez. Eles têm lá no CREA, no caso a ET com o CREA. Aí eles têm lá o sistema que é uma só. Agora é o seguinte, ali tem duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro é esse 30 dias após o pagamento da taxa de registro conforme disposto na lei, que eu não sei qual é essa lei, né? Agora eu podia te perguntar um negócio. Por exemplo, as abelhas, você vai ter que pagar uma taxa de registro para ter direito a isso aí, né? A autorização. Certo? A gente que trabalha com abelha tem serviços ambientais. Existem alguns trabalhos mostrando, inclusive já existe no município que faz isso. Então talvez não seria também a gente pedir, através disso, utilizando isso, seria possível a gente pedir a isenção dessa taxa? Verificar isso com ele. A gente pode fazer o pedido de. O que acontece é assim, são situações que a gente pode, obviamente, levar. Eu não sei como é. Isso é um sistema. Então, assim, por exemplo, eu acredito que para se pedir uma situação dessa, o Brasil inteiro tinha que estar no mesmo sistema. Não, mas então, assim, todos os estados do Brasil teriam que aceitar a isenção dessa taxa para esse tipo de criação. Alguns estados não só estão aceitando, como estão pagando serviços ambientais. Essa taxa é paga ao IBAMA ou ao INEMA, porém, pelo sistema do IBAMA. Entendeu? E deixa eu só até explicar para vocês uma coisa. Como existe essa cooperação, certo? O sistema federal com o manuseio estadual, certo? A gestão estadual, que a gente pode dizer, todas as taxas elas são divididas. Então, assim, um percentual ele vem para o estado e um percentual vem para o federal, tá? Isso é normal, isso acontece em todos os lugares, em todas as situações. Então, assim, por que eu quero dizer isso? Primeiro, mexer em alguma coisa do sistema é mais complicado. Não quer dizer que eu não vou tentar, não quer dizer que a gente não pode pedir, nem perguntar, porque perguntar não ofende. Não é isso? A gente pode perguntar. Levar o conhecimento. Exatamente. Mas assim, algumas situações eu acho que é mais complicado, porque assim, mas não é uma parte não vem para o INEMA, vem, mas o sistema é único. Então não vai ter assim, quando clicar na Bahia vai para uma situação. Vai ser um link único de taxa daquela situação. Aquele link, ou aquele botão único de, vamos dizer assim, emitir licença, ou emitir taxa, ou emitir boleto, para você passar para uma próxima etapa, ele vai ser único aqui na Bahia e o mesmo lá no Rio Grande do Norte. Ou mesmo lá para o Rio Grande do Sul. Você já teve valor? Então, assim, não. O que a gente tem que fazer, Marcelo, é o seguinte, levar isso ao nacional, ao IBAMA. Isso, não eu vou levar isso. Mas a situação, só tá deixando para não se criar muita expectativa numa situação que pode ser muito mais complicada do que a gente está enxergando. Houve uma reunião recente na APA, onde um representante do IBAMA, colega até Mariana estava, onde foi perguntado sobre a lei estadual dos pagamentos de serviços ambientais. Já está para ser publicado. Não, mas o que ela quer dizer, Pedro, é o seguinte, veja só, esse pleito a gente tem que fazer a nível nacional. Você sabe por quê?
Porque, como ela disse, o valor é dividido entre o Estado e o governo federal. Aí ela estava explicando que se você pedir ao Estado, aí o outro Estado lá teria que também ter o mesmo sistema todo mundo. Usa o mesmo então sistema, não é melhor a gente solicitar isso a nível federal, porque resolve de maneira estadual. É isso que eu estou dizendo.